Parte 1. Seção 1. A época antediluviana. A idade dos grandes heróis. Os Nefilins estavam na terra naqueles dias e depois, quando os filhos de Deus foram para as filhas dos homens e tiveram filhos com elas. Eles foram os heróis da antiguidade, homens de renome. Gênesis capítulo 6, versículo 4. A narrativa inexplicável Nefilim se origina no livro de Gênesis, durante a época de Noé. Os leitores não são fornecidos com quaisquer detalhes de definição ou com um contexto apropriado sobre o que exatamente eram os Nefilins. Os leitores são apenas instruídos que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, o que curiosamente produz os renomados heróis da antiguidade. Mas isto não é uma denota muito estranha no preâmbulo da narrativa do dilúvio? Por que os Nefilins foram fornecidos impressos pouco antes de um dos contos épicos das Escrituras? Por que nesse scripto Nefilim foram descritos como heróis antigos e homens de renome? Certamente, tudo isso não pode ser uma coincidência. É minha opinião que a escritura tenha sido brilhantemente diligente em sua exatidão e historicamente precisa em sua aplicação de texto. A antiga aplicação no apelido de herói não é geralmente entendida hoje no mesmo contexto em que o herói foi aplicado e compreendido em textos antigos. E, portanto, é compreendido em uma conotação completamente diferente na vida cotidiana das épocas antigas. A antiga lembrança de heróis é mais parecida com nossos fenômenos contemporâneos de super-heróis, como Superman e Homem-Aranha. Na verdade, esses super-heróis contemporâneos refletem alegorias de segredos esquecidos de épocas passadas. Memórias por alguns remetendo a uma era de heróis sobre-humanos. Esses personagens contemporâneos de desenhos animados sussurram misteriosamente algo sedutor, algo secreto e algo sinistro da névoa nebulosa da pré-história que descartamos por nossa conta e risco. Considere o seguinte. Uma definição fornecida pelo Webster New Format Dictionary de 1986 define herói como um homem de poderes sobre-humanos, um semideus. Se a tradução original para herói for aplicada a Gênesis 6, temos de fato um enigma críptico, em que uma raça de semideuses sobre-humanos faz parte da narrativa do dilúvio. Tão curioso e sem explicação, todos os homens renomados da antiguidade foram descritos como heróis que persistem e continuamente borbulham para a superfície das profundezas obscuras da história primitiva, como parte homem e parte Deus, reinando por longos períodos. The Enciclopédia Americana testemunha que entre os gregos antigos, os heróis eram aqueles que eram lendários por sua bravura e realizações e que possuíam uma força excepcional. A Ilíada de Homero geralmente se referia aos heróis como reis e filhos de reis. Eles eram guerreiros ferozes, que realizaram atos poderosos e travaram batalhas poderosas à sombra do destino do homem humano. A Odisseia descreve os heróis como seres sábios e veneráveis, como Hércules, que viveram por muitos anos. Homer observou ainda que esses heróis poderosos sempre estavam condenados a destinos sombrios. O poeta romano Ovídio escreveu Heróides, uma série de 21 cartas de amor poéticas escrita para amantes, maridos heróicos pelas mulheres da Idade Heróica, que incluíam cartas entre Paris e Helena e Leandro e Herói. A etimologia do herói não é conclusiva, mas os especialistas acreditam que o herói seja intimamente ligado a uma palavra raiz que significa forte, ou alguém que guarda ou protege, sugerindo qualidades militares ou militaristas.
Na verdade, o conceito de heróis de todas as raças ao redor do globo se refere a uma raça específica de uma idade precoce, antediluviana. Antes que os registros históricos de uma raça fossem escritos, e a personagens lendários de dignidade divina análoga dos deuses. Os heróis teutônicos e celtas também eram figuras descendentes de deuses como Odin, Loki e Danu. Mas o que é mais intrigante em relação a esses relatos antigos é que todos denotam esses heróis pré-diluvianos como uma raça venerável e distintas de semideuses poderosos, separados dos humanos mundanos e mortais. Os heróis gregos eram considerados seres mitológicos. Suas posições na hierarquia sancionada de seres eram colocadas em algum lugar, entre mortais e deuses, tornando-os semidivinos. Hesíodo registrou a egímeos em uma composição com o mesmo nome, como o antigo herói dos Dórios. Hesíodo eloquentemente forneceu aos macedônios uma linhagem fabulosa semelhante aos heróis gregos descendentes dos helenos. Dórios, patriarca dos doricos, Chuto, patriarca dos jônios, e Aelos, patriarca de Eólios. Zeus gerou Macedon e Magnes como Tire, produzindo um povo orgulhoso que se regozijava com os cavalos e morava perto do Olimpo. Os primeiros reis macedônios vieram de um clã-chefe guerreiro descendente dos gregos do sul, os Argeade. Hesíodo, que Heródoto afirma ser contemporâneo de Homero por volta de 900 a.C. Além disso, registrou heróis em sua famosa obra Works and Days como homens de grande renome. Heródoto foi o historiador grego considerado o pai da história, por volta de 485 a 425. Ele foi um seguidor de Hecateu no desenvolvimento da ciência histórica, transcendendo a crítica racional das tradições épicas características de seus predecessores. Heródoto tirou seu conhecimento de seu exato conhecido geográfico, histórico e literário, bem como de suas experiências em primeira mão nos muitos países que visitou. A linguagem exigente de Hesíodo, que especifica heróis e homens de renome, não pode ser uma mera coincidência, nem pode ser considerada completamente independente do texto preciso empregado pelo Gênesis. Hesíodo reforçou, por meio do testemunho de seus dias, a validade dos nefilins registrada em Gênesis, além de 900 a.C., e francamente em seu texto desde a época antediluviana. Ainda mais impressionante, Hesíodo declarou em Orques and Days que evidentemente pertencia ao período imediatamente após a Guerra de Troia. Essa datação de exata provavelmente rastrearia o testemunho de Hesíodo várias centenas de anos depois de 900 a.C. Hesíodo também registrou heróis gregos comumente conhecidos como titãs, guerreiros, semideuses e deuses despotenciados, de uma época anterior de heróis. Hesíodo registrou o nascimento dos deuses, os gigantes titãs semidivinos e suas realizações em uma biblioteca das fábulas mais antigas, conhecidas de sua época, criando uma obra chamada Teogânia. A Ilíada de Homero também se referiu a esses heróis do Titanic como semideuses. Para essa conclusão, o filósofo grego do terceiro século A.C., Euhemeros, tornou-se famoso por afirmar que os mitos gregos eram, na verdade, memórias obscuras de eventos históricos de uma época anterior. Uma teoria que ficou conhecida como euhemerismo. Considere textos de tabuletas de argila da antiga Mesopotâmia em exibição nos grandes museus ao redor do mundo. Então citado nos livros de escolas e universidades como parte da história revisionista secular. Essas antigas lendas descendentes dos sumérios antediluvianos foram herdadas pelos pós-diluvianos, babilônicos caldeus,
acadianos e assírios, e eles se tornaram um componente crítico de suas culturas, religiões e sociedades. Essas fantásticas lendas sumérias, que incluem a epopeia de Gilgamesh, curiosamente se referem a uma era dos heróis governada por gigantes Anunnakis semidivinos que prosperaram antes da catástrofe do dilúvio e, de alguma forma, sobreviveram ao mundo pós-diluviano. Hesíodo enigmaticamente entendeu esses heróis como a misteriosa e infame quarta raça de seres criadas pelos deuses. As quatro raças se referem aos humanos mortais, os centauros e duas raças distintas de heróis nefilins. O Hesíodo se refere às duas raças de humanos, os filhos de Adão e o povo do sexto dia, junto com os centauros e heróis? Ou Hesíodo se refere ao povo das fadas, nefilim, centauros e humanos como as quatro raças? Aprenderemos sobre todas essas corridas à medida que este livro for se desenvolvendo. O que está claro, no entanto, é que a Bíblia e muitas outras transcrições, escrituras, lendas e mitologias antigas reconhecem e testemunharam uma poderosa raça antediluviana de super-humanos reinando como reis e semideuses sobre os humanos mortais e mundanos. As primeiras personalidades dos heróis de Memórias da História Escrita, de acordo com a autora e historiadora Susan Wise Balmer, testemunham universalmente um reino de reis obscuros, documentados como parte homem e parte Deus, que de alguma forma desceu do céu nas asas de águia. É minha opinião de que, algumas formas, esses antigos Nefilim pereceram neste mundo. Eles foram esquecidos pela psique moderna e secular e pela história aceita. Todos os relatos foram marginalizados à margem como mitologia e lenda fantasiosas, como o saudoso anseio de volta a uma idade de ouro revisionada de paz pastoral e prosperidade. Infelizmente, os historiadores ocidentais, de acordo com Bauer, foram treinados em sistemas universitários, que acreditam que apenas a ciência é infalível. Esses historiadores não confiam nos contos da pré-história e se posicionam como cientistas, descartando qualquer material histórico que se afaste do universo de Newton. Eles negam que a raça Titã Nefilim era real e poderosa, uma raça sombria de semideuses que deixou uma grande e visível impressão nas épocas antigas. É essencial entender os Nefilim como uma raça lendária de gigantes mitologizados por terem coexistido com a humanidade no mundo antigo. Os Nefilim cultivaram uma nova cultura, religião e base de conhecimento, mas nós realmente conhecemos as fontes e inspirações desta raça antiga, mas misteriosa, que se perdeu nas crônicas seculares aceitas da antiguidade? Que impacto, se algum, sua cultura, religião ou conhecimento tinham sobre o mundo antigo? Noé conhecia os Nefilim? Os Nefilim tiveram algo a ver com o dilúvio? Como os Nefilim foram apresentados ao mundo? E que tipo de pessoas eles eram? Para resolver o mistério Nefilim, devemos retroceder para entender os eventos obscuros e inexplicáveis que precederam o dilúvio da época antediluviana. Esta aventura nas épocas antigas do Velho Testamento e nas transcrições, mitologias e lendas divergentes de uma vasta variedade de culturas, escritores e organizações proporcionará uma série de ondas de choque à teologia moderna padrão do Gênesis e da história secular. Esteja preparado. Está ciente? A verdade o libertará, mas a verdade pode não ser o que você pensou ou o que você deseja. Capítulo 2. As filhas de Caim. Macho e fêmea ele os criou. Deus os abençoou e disse-lhes: sejam fecundos e aumentem em número. Encher a terra e subjugá-la. Domine os peixes e o mar e os pássaros do ar e sobre todas as criaturas vivas que se movem no solo. Gênesis capítulo 1,
versos 27 e 28. Depois que Deus criou Adão e Eva, geralmente se espera um mundo pastoral com um clima maravilhoso e coexistência pacífica, apesar do incidente de Caim. E talvez tenha sido esse o caso no início. Mas na época de Noé, as escrituras registram que o mundo caiu em um estado de caos violento. Então, como isso aconteceu em apenas 10 gerações? A resposta está encoberta por uma pré-história mal interpretada. Devemos aprender sobre as pouco conhecidas irmandades pré-históricas da cobra, as sociedades secretas mais antigas do mundo, toda secretamente dedicada à dominação mundial e à escravidão da humanidade. Os vários encantamentos da sociedade estão todos ligados à serpente no Éden, à árvore da vida, à árvore do conhecimento do bem e do mal, aos heróis e à história mal compreendida do Gênesis. Começamos com José, pois ele tem algumas respostas às perguntas sobre os descendentes de Adão. Joséfo registrou que os filhos de Sete continuaram sua reverência a Deus como o Senhor do universo por 7 gerações. Caim foi o primeiro nascido de Adão, enquanto Abel, que Caim assassinou, foi o segundo nascido. Portanto, podemos concluir que as sementes do dilúvio foram bem plantadas na primeira geração após Adão. Sete, então, era o terceiro filho nascido de Adão e Eva. De acordo com Joséfo, Adão e Eva gerariam 33 filhos e 23 filhas, embora a Bíblia registre apenas que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas. No entanto, durante essas primeiras 7 gerações, o passar do tempo lentamente corroeu a retidão de toda a humanidade, pervertendo todos, exceto Noé, na 10ª geração. Mesmo os descendentes de Sete começaram após 7 gerações a desonrar a Deus, por não atribuir a Deus todas as coisas, embora Deus tivesse designado todas as coisas. A posteridade de Sete tornou-se cada vez mais parecida com as pessoas ao seu redor, que não demonstravam nenhuma preocupação em administrar a justiça ou respeito para com seus semelhantes ou para com Deus. O povo da geração de Noé exibiu seus efeitos com um duplo grau de maldade, pelo que clamaram que Deus era seu adversário. Durante este período, um ato vil de rebelião ocorreu. Os filhos de Deus começaram a procriar com as filhas dos homens, produzindo como posteridade os heróis de outrora. Mas quem eram esses filhos de Deus e por que as filhas dos homens copulariam com os filhos de Deus para produzir uma nova raça de humanoides? Alguns dizem que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete e as filhas dos homens eram a posteridade de Caim, que a progenie de Sete procriou com as filhas de Caim para produzir esses famosos heróis da antiguidade. Do ponto de vista cristão convencional, isso faz todo sentido. Fim da história. Mas não foi esse o caso. Os filhos de Deus não eram filhos de Sete. Além disso, humanos acasalando com humanos não poderiam ter produzido uma nova raça de humanoides fisicamente superior desse tipo de magnitude, a menos que o termo gigante seja exagerado. A teologia geralmente aceita, conclui que as filhas dos homens eram descendentes de Caim, nascidas depois que Caim foi banido de Adão e Eva. De acordo com essa linha de pensamento, Caim escolheu uma esposa de uma das muitas filhas de Adão, embora esse casamento registrado em Gênesis não afirme especificamente que a mulher era da posteridade de Adão. A conclusão padrão é que, como não havia nenhum outro tipo de humanoide na Terra naquela época, a fêmea deve ter vindo dos lombos de Adão. Caim, portanto, se tornou progenitor do primeiro ramo da família da árvore de Adão, enquanto Sete, que nasceu mais tarde, se tornou o segundo ramo de Adão. Foi da posteridade de Caim, segundo essa linha de pensamento, que a violência e o mal imprimiram pela primeira vez o mundo antediluviano.
Embora a Bíblia não registre isso como tal, essa teoria só pode ser apoiada biblicamente por meio do relato de Gênesis de Caim assassinando Abel e depois extrapolado acusando Caim de mais degeneração em mal e corrupção. Da mesma forma, o Novo Testamento apenas afirma que Caim pertencia a Satanás por assassinar Abel, e esse mal foi o caminho de Caim. Gênesis não registrou claramente essa transferência do mal transgeracional para as gerações de posteridade de Caim. Estranhamente, registrou apenas a primeira progênie de Caim e suas realizações. O que Gênesis registra e o que não registra é intrigante, simplesmente porque se Caim e sua descendência foram de fato totalmente corrompidos, por que as Escrituras teriam registrado diligentemente para todo o tempo suas realizações? Por que as Escrituras não se concentraram apenas nas realizações justas da descendência de Sete? Além disso, por que as Escrituras não teriam registrado diligentemente as façanhas iníquas da posteridade de Caim, como uma questão de registro teológico e histórico para todas as gerações contemplaram? Não encontramos as respostas para essas perguntas intrigantes no texto bíblico. As transgressões biblicamente são documentadas dos descendentes de Caim, são então resumidamente esboçadas na teologia cristã padrão como a fonte do mal e da violência. E assim, eles são vistos como parceiros voluntários, que ajudaram a gerar a raça de gigantes Nefilim por meio da cópula das filhas degeneradas de Caim com os filhos iluminados de Sete. Mais uma vez que Gênesis também não cita isso explicitamente. Essa conclusão nada mais é do que conjectura, a menos que outras fontes possam substanciá-las. Na verdade, existem outras fontes que podemos consultar para estabelecer que os descendentes de Caim eram o ramo corrupto e vil da posteridade de Adão, que eram participantes voluntários na violação das sagradas leis da criação. Também podemos descobrir quem eram os filhos de Deus. Comecemos resumindo o relato de Gênesis sobre a posteridade de Caim. Caim teve um filho, Enoque, e Caim deu o nome dele à cidade que construiu. Enoque gerou Irade, que gerou Mehujael, que gerou Matusalém, que era o pai de Lameque. Lameque se casou com duas mulheres, Ada e Zilá, e por isso foi declarado o primeiro polígamo, uma violação da lei que os nefilins mais tarde valorizaram como a pedra angular de sua cultura rebelde. Ada deu à luz a Jabal, o primeiro nômade que criava gado. Ada também deu à luz a outro filho, Jubal, o primeiro a criar a arte da música. A segunda esposa, Zilá, deu à luz a um filho, Tubal-Caim, a quem se atribuiu o inventor da arte de ferreiro. Zilá também deu à luz a uma filha chamada Naamá, mas o Gênesis não credencia Naamá com a invenção de nada. O relato da progênie de Caim termina com Lameche, afirmando que ele matou um homem por tê-lo ferido. Caim foi sentenciado a sofrer 7 vezes, então ele seria julgado por sofrer 77 vezes. Embora este relato forneça algumas transgressões, como poligamia de Lameque e a morte de um homem por Lameque, agravada pelo pecado de assassinado pelo ancestral de Lameque, Caim não estabelece um fundamento necessário para o nível de violência e corrupção compilado pela 10ª geração. Especialmente quando se considera os filhos e filhas de Lameque formam a 6ª geração. E como já observei, a erosão da retidão ocorreu durante as primeiras 7 gerações, quando se apoderou da posteridade de Sete, corrompendo o ramo justo quase completamente na 10ª geração. Portanto, algo mais deve ter acontecido na linhagem de Caim para corromper sua posteridade, além de cruzar os ramos genealógicos de Caim e Sete, ou outra fonte externa deve ter atuado como a fonte dessa corrupção. Caim foi pensado para ter viajado por muitos países com sua esposa, finalmente estabelecendo uma cidade que chamou Nod, onde ele e sua esposa se estabeleceram e tiveram filhos. Louis Gisbert, autor de Legends of the Bible,
observa que Caim construiu monumentos para imortalizar seu nome, bem como 60 cidades, todas com paredes, sugerindo assim fortalezas militares. José afirma que Caim não aceitou o julgamento ou punição de Deus por assassinar Abel. Caim não se arrependeu, ao contrário, aumentou suas transgressões e maldades, adquirindo tudo para seu próprio prazer, embora isso o obrigasse a ser injurioso com seus vizinhos. Caim enriqueceu saqueando seus vizinhos com violência e roubando-lhes tudo o que podia pilhar. Caim ainda exortou seus seguidores a fazerem o mesmo. Ele se tornou um grande líder de homens, levando-os à iniquidade. Quem eram essas hordas de saqueadores lideradas por Caim? De onde eles vieram? José escreveu que Caim introduziu pesos e medidas no mundo, onde antes da introdução desse sistema, a humanidade vivia inocente e generosamente. Caim conduziu os humanos da inocência para a astúcia astuta, onde todas as coisas eram pesadas e medidas. Ele estabeleceu limites para todas as terras e estabeleceu muitas cidades com paredes fortificadas, nomeando Enoque em homenagem a seu filho mais velho. Ginsberg sugere que Caim pecou para garantir seu próprio prazer, embora tenha ferido gravemente seus vizinhos. Provavelmente, Caim foi um dos proponentes da violência e da guerra no mundo antediluviano. José e Ginsberg rotulam Caim como o pai do mal, da violência e da corrupção. Esses relatos divergem significadamente do relato de Gênesis, onde Caim não foi abertamente acusado de corromper o mundo antediluviano. Estava implícito de forma tão sutil que alguém pode sequer olhar mais de perto para Caim por impropriedade. Com Caim, plantamos esses tipos de sementes apenas na segunda geração. Não é difícil conceber todo mundo antediluviano, exceto a linhagem de Sete, sendo totalmente corrompido pela sexta geração, com a posteridade de Sete sendo completamente corrompida pelos descendentes de Caim, da 7ª à 10ª gerações, e após o incidente com os Nefilim. Com a chegada de Lameque, no entanto, a vida antediluviana tornou-se interessante. Joséfo registrou assim, como autor de Gênesis registrou, que Lameque se tornou o primeiro polígamo registrado, casando-se com Zilá e Ada. Ao todo, eles procriaram 77 filhos. Desses 77 filhos, 3 eram notáveis pelos padrões de Joséfo. Jubal, filho de Ada, especializou-se em música, inventando instrumentos musicais. Tubal-Caim, filho de Zilá, superou todos os homens em forças e se destacou nas artes marciais, prenunciando as características do Nefilim. José observou que Tubal-Caim obtinha os prazeres do corpo por meio de seus atributos naturais, novamente prenunciando outra característica dos Nefilins. Sem dúvida, Tubal-Caim também herdou e embelezou todos os pecados e corrupção de seu antepassado Caim, como testemunhado por seu nome. José, então, acredita a Tubal-Caim a invenção da arte de fabricar latão. Dicionário Bíblico de Nelson define Caim como significando um metalúrgico, atribuindo assim Tubal a seu primeiro nome e Caim denotando sua especialidade, assim como seu antepassado deve ter sido alguma forma de metalúrgico ou ferreiro. A terceira progênie distinta era a filha de Zilá, Naamá, que significa agradável. Joséfo não atribuiu nada de especial a Naamá, mas, novamente, para ser notado na Bíblia, a pessoa deve ser digna do bem ou do mal.